11 de setembro de 2025. Hoje, a Polícia Civil aqui de Piracicaba desmantelou uma organização criminosa que estava fraudando vendas de imóveis aqui no interior. Até o momento, estimamos que podem ter sido mais de R$ 500 mil em prejuízo para os compradores desses imóveis. E basicamente, como que esse esquema funcionava? O comprador era atraído por uma oportunidade equiparável no mercado imobiliário, ou seja, o imóvel que estava sendo vendido realmente muito abaixo do valor, e ele ficava com os olhos brilhando vendo essa oportunidade de investimento. Uma vez que ele já estava totalmente seduzido por essa oportunidade, colocavam ali uma pressão para ele estar assinando um contrato e estar depositando um valor em sinal para garantir esse negócio, que é uma prática bem comum no mercado imobiliário. E infelizmente, uma vez esse valor depositado, nunca mais ele iria ver tanto o valor quanto também conseguir a chave do seu imóvel. No mandado de busca e apreensão, a polícia encontrou contratos, celulares, máquinas de cartões e diversos outros documentos que ainda vão passar por uma perícia para ser investigado certinho qual é o nível, dessa fraude, quantas pessoas realmente foram impactadas e quem realmente é o líder dessa operação, quais são as pessoas envolvidas e assim tomar as medidas necessárias. Isso gera um impacto muito negativo no mercado imobiliário, porque querendo ou não, as pessoas já têm uma certa resistência, pelo menos uma grande parte das pessoas tem resistência com o corretor, com o imobiliário, e ainda mais com esse tipo de notícia vindo, sendo veiculada, acontecendo esse tipo de coisa, acaba que o nosso cenário, nossa imagem fica cada vez pior. E eu sei que realmente muitas pessoas são receosas, já sofreram golpes de imobiliário, já sofreram golpes de corretores. Pensando nisso, eu separei 5 diquinhas bem fáceis que qualquer um pode seguir para realmente evitar ao máximo a gente cair nesse tipo de golpe. A primeira delas é 100% você desconfiar de imóveis que estão com um valor muito abaixo de mercado, um valor muito atrativo. Você vê uma casa que claramente parece valer 500, 600 mil e ela está sendo vendida por 120 mil. É um pouquinho estranho. É lógico que a gente nunca sabe a condição da outra pessoa, às vezes realmente está sendo vendido por conta de dívida, às vezes a gente já deixa claro que esse imóvel tem uma dívida que precisa ser sanada, muitas vezes já está na descrição do anúncio, então é se atentar a esses pequenos detalhes, desconfiar de qualquer coisa que realmente não faça sentido, tá? Lógico, pergunte para o corretor, pergunte para quem está anunciando, às vezes é só uma questão que não está muito bem claro ali na descrição o porquê desse imóvel está abaixo do valor, mas sempre procure um motivo, tá? Sempre tem que ter um motivo realmente coerente do porquê que esse imóvel está sendo vendido em um valor tão abaixo. A segunda dica é para você nunca fazer depósitos adiantados, o famoso sinal, que eu acho que já é cultural que muitas imobiliárias cobram ao longo do Brasil. E eu não concordo com esse tipo de formato de venda, tanto que não é algo que eu trato aqui na minha imobiliária, só quando realmente o proprietário exige esse tipo de sinal e realmente a gente sabe que é um imóvel que vale a pena, a gente tem a confiança no proprietário, a gente já puxou tudo, tá tudo certinho, não tem que dar errado, aí tudo bem, a gente pode oferecer para o comprador. Mas em prioridade, em resumo, principalmente quando a gente está falando de financiamento, que já é algo que demora um certo tempo para ser efetivada a venda, não faz sentido nenhum você tá colocando um sinal ou a pessoa tá pedindo um sinal, afinal de contas você já tem um contrato ali formalizando essa compra com as suas multas, com os seus prazos. Então esse sinal é algo que eu pelo menos não pratico e eu falo para você ficar bem receoso. Se tiver a opção de não estar pagando esse sinal, não pague, porque mesmo que a gente esteja falando de um cenário totalmente honesto, onde ninguém está querendo dar golpe em ninguém, ainda existe a possibilidade de dar errado de alguma forma essa venda e você poder perder esse dinheiro ou ser muito difícil de você reaver. Então meu conselho é você nunca estar depositando nenhum tipo de sinal. Terceira dica é você sempre pedir documentos oficiais, tá? Uma dica de ouro para vocês é sempre você pedir para o seu corretor, pedir para a imobiliária com quem você está negociando, a matrícula de inteiro teor do imóvel, tá? Matrícula de inteiro teor atualizada. Sempre no cantinho você vai estar vendo ali na tela, aparece a data que essa matrícula foi emitida e aparece bem grande inteiro teor, tá? Essa matrícula significa que ela tem realmente uma validade de documento, foi emitida pelo cartório da cidade e ali você tem realmente a atualização de como que está aquele imóvel, tá? Então você consegue confirmar que é realmente aquele vendedor que está no contrato, quais são as características, onde que está, quanto que mede, tudo isso você tem na matrícula e é obrigação do corretor ou da imobiliária tá te passando antes de você estar assinando esse contrato. Quarta dica, sempre peça as certidões do imóvel, tá? Isso também é um dever do corretor, tá te passando, muitos corretores não fazem e poucas pessoas pedem, tá? Você tem que sempre pedir todas as certidões do imóvel. Essas certidões são certidões que a gente emite tanto no TJ, quanto na Receita Federal, quanto no Ministério da Fazenda, que é basicamente falando que aquela pessoa aquele imóvel não tem nenhuma dívida e tá tudo limpo para ser negociado, isso vai evitar muita frustração no futuro. A última dica é você ter um contrato muito bem claro, tanto em questão de prazo, como em forma de pagamento, quanto ao imóvel. Se você tem alguma dúvida sobre alguma cláusula do contrato, na sua interpretação você não está conseguindo entender, pede para mudar, pede para alguém te explicar, consulta um outro advogado, porque o contrato ele vai ser o resumo de toda a sua compra, ele vai ser o final. O que está no contrato é o que realmente vai acontecer. Então fique esperto com essa questão, veja certinho o prazo de você pegar a chave, o prazo dos pagamentos, o valor do pagamento, a questão da multa. Isso é muito importante para você não ter nenhum tipo de problema. Então se o contrato não está claro o suficiente para você, pede para ser mudado, consulta um advogado, pede para fazer uma reunião, você não pode ter dúvida nessa etapa do processo. A gente está se colocando ao seu dispor. Se você passou por algum golpe ou conhece alguém que passou por algum golpe, manda uma mensagem pra gente, a gente vai entrar em contato e eu garanto que a gente vai fazer uma consultoria totalmente gratuita para entender a sua situação e ver como que a gente pode estar te ajudando. Se você concorda comigo, discorda ou tem algum caso de alguém conhecido, algum parente, familiar, que caiu em algum golpe parecido, deixa aí nos comentários, vamos conversar. Acho que quanto mais as pessoas conversam sobre isso, falam sobre isso, dão exemplos de que realmente aconteceram com pessoas próximas, mais a gente se assegura de que esse tipo de coisa não vai mais acontecer. A informação é muito importante ser propagada para ninguém cair nesse tipo de golpe e também não quebrar a confiança que as pessoas têm na gente como imobiliária, como corretor,
porque é a parte mais importante do processo, é a única coisa que a gente faz realmente, é ter essa confiança de vocês, então muito importante a gente estar consolidando isso. Não esquece de seguir para sempre ficar por dentro do mercado imobiliário com dicas tanto do que fazer como também do que não fazer.